Bom, agora eu vou estar explicando um pouco mais sobre o sistema digestório. Ele é composto pela boca, pela faringe, o esôfago, o estômago e o intestino grosso e o delgado. Ele também é constituído por um longo tubo e glândulas, especializadas como as salivares, as anexas e o pâncreas e o fígado. Bom, uma das funções mais importantes desse sistema é separar dos nossos alimentos que a gente ingere. Eles separam as águas, os rios, os nutrientes para o nosso corpo, deixando só apenas o necessário e o restante ele acaba sendo retirado da gente na defecação. Bom, esse processo ele é desenvolvido em dois, sendo o químico e o físico. O físico ele tá mais para triturar e transportar esses alimentos para o tubo digestório, e o químico ele tá para separar os nutrientes do que a gente come. Bom, agora eu vou começar a falar um pouco dos órgãos que constituem esse sistema digestório. Vou começar pela boca, ela parcialmente é a primeira, ali que entra em contato com esse alimento, e com a ajuda dos dentes e da língua também, ela acaba triturando esses alimentos para conseguir entrar, passar pelo seu tubo digestório e auxiliando assim cada vez mais, fazendo eles ficarem triturados e mais fáceis de serem digeridos por nós. Tendo a ajuda também das glândulas salivares, que ela vai aí efetuar a função química que vai ajudar cada vez mais esse alimento a ser triturado e digerido. Bom, o esôfago ele tem a função de transmitir, de transportar basicamente da passagem para o bolo alimentar até o estômago. Vamos falar agora um pouco sobre o estômago. Ele é o local onde essa comida, esse alimento é armazenado. Bom, chegando lá, ocorre uma ação chamada de enzima digestiva pepsina, que logo após isso, ela pega as moléculas menores e acaba fazendo a peptona. Outra ação que acaba ocorrendo também é que as glândulas das paredes do estômago, ela acaba produzindo um ácido clorídrico. Esse ácido ele ajuda a manter, a equilibrar assim o pH, que também vai ajudar a pepsina. Agora eu vou falar do intestino delgado. É nesta parte que ocorre a maior digestão. A maior parte da digestão é ocorrida nessa parte. Ela é dividida em três: o duodeno, o jejum e o íleon. Fazendo parte também, igualmente essas três divisões, é o fígado e o pâncreas. No fígado, eu vou falar um pouco agora da bile. Ele pertence à vesícula biliar, só que ele é produzido no fígado. Ele não possui enzimas, então ele faz ações para aquelas outras. Bom, o pâncreas, ele participa da digestão também. Ele produz dois hormônios que auxiliam na glicose, acaba assim ajudando a controlar a quantidade de glicose no nosso corpo. Na digestão, ele produz bicarbonato e enzima digestiva e se comunica também com o duodeno através do ducto pancreático. Agora, por último, eu vou falar sobre o intestino grosso. Ele é o final, desse sistema digestivo, e aí onde fica, ele forma a massa fecal e a absorção de água também. Então, a partir daí, apenas esses alimentos que não foram mais utilizados, já foram tirados seus nutrientes e tudo mais, ele acaba saindo, do reto para o ânus. Bom, agora em resumo, basicamente, de tudo aquilo que eu falei sobre o sistema digestivo, desde a entrada do alimento na nossa boca, que começa aqui, todo esse sistema triturando e facilitando pra gente engolir toda essa comida, e logo após ele passa por todo aquele processo de separação de nutrientes, separando aquilo que vai servir ou não para o nosso corpo, com a ajuda, assim, desses órgãos que eu citei, e logo após, ele vai sair do nosso corpo e vamos fazer esse ciclo de entrada de alimento, retiramento dos nutrientes necessários e a saída deles também. Chandra, e eu vou estar falando sobre o sistema respiratório. O sistema respiratório, o que é? Ele é o sistema que é responsável por fazer o transporte do oxigênio até as células. Ele é formado pelos pulmões e pelos órgãos
cavidade nasal, a faringe, a laringe, o brônquios e a traqueia. Esses são os responsáveis. O sistema respiratório, ele é dividido na parte condutora e na parte respiratória. A parte condutora, ela seria as fossas nasais, os brônquios, os bronquíolos e brônquios terminais. E a faringe, e a laringe, e a traqueia. E a parte respiratória, ela seria os brônquios respiratórios, os ductos alveolares e alvéolos. Bom, antes de eu estar explicando sobre cada órgão, como ele funciona no sistema respiratório, eu vou estar explicando como funciona em geral. O ar ele entra pelas fossas nasais, onde ele é umedecido, aquecido e filtrado. E ele segue para a faringe, aí depois ele vai para a laringe e para a traqueia. A traqueia ela ramifica-se em dois brônquios e assim dando acesso aos pulmões. Então o ar ele segue dos brônquios para os bronquíolos e por fim ele chega aos alvéolos pulmonares. A faringe, ela tem duas funções e uma delas é a passagem do ar inspirado que passa pelo esse canal. A laringe, ela localiza-se na parte superior da traqueia e ela permite também a passagem do oxigênio. A traqueia, ela é um tubo formado por cartilagens e anéis cartilaginosos que tem a função de mantê-la sempre aberta para a passagem do ar. Os brônquios, ele tem uma das funções mais importantes, que é a de conduzir o ar até os pulmões. Cavidade nasal, ela são dois condutos paralelos que é separado por uma parede cartilaginosa e o septo nasal que é revestido por uma mucosa que tem a função de umedecer as vias respiratórias. Os pulmões. Nós temos dois pulmões e ele é o órgão mais importante no sistema respiratório. O pulmão ele é envolvido por pleuras, que são duas membranas. O ar que chega ele é renovado constantemente, que assim, desse modo, tendo o abastecimento do oxigênio no sangue. Bom, agora a gente vai falar sobre o sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular ele é responsável pela circulação do sangue, ou seja, ele é responsável por transportar tanto os nutrientes quanto o oxigênio para todo o corpo do ser humano. E ele é formado pelos vasos sanguíneos e pelo coração. A respeito dos vasos sanguíneos, eles tratam-se, se constituem de uma rede bem ampla de tubos por onde circula o sangue e está distribuído por todo o corpo. Aí são três tipos, as veias, as artérias e os vasos capilares. Sobre as veias são tubos que são responsáveis por transportar de volta o sangue de várias partes do corpo para o coração. As paredes que constituem as veias são mais finas do que as das artérias, portanto, esse transporte se torna um processo mais lento. Então, dessa maneira, a pressão no interior das veias é baixa e isso dificulta o seu retorno ao coração. Existem válvulas desses vasos que faz com que o sangue sempre seja direcionado, se desloque de volta ao coração. É importante destacar também que diversas veias como a jugular, safena e cerebral é responsável por transportar o sangue venenoso, ou seja, aquele que é rico em gás carbônico. Já as veias pulmonares, elas transportam o sangue arterial, oxigenado, do pulmão para o coração. Já falando sobre as artérias, elas são vasos que são responsáveis por transportar o sangue do coração para o restante do corpo.
e a sua musculatura ela é bastante espessa, ou seja, o tecido muscular que forma ela, ele é elástico. Então, assim, permite que a dos batimentos cardíacos. Bom, vou estar começando a falar sobre o sistema urinário. Ele é responsável por produzir, armazenar e eliminar a urina. Nesse processo, eliminar as substâncias excessivas do nosso corpo, né, através da urina. Esse sistema ele é composto por dois rins, duas uréteres, uma bexiga e uma uretra. Com todo esse processo, ele é capaz de filtrar o sangue e produzir urina e eliminá-la. Bom, nesse processo, os rins ele acaba produzindo, né? A ureteres está na função de conduzir essa urina até a bexiga. Na bexiga, ela é armazenada e disso passa para a uretra, que acaba saindo do nosso corpo, acaba eliminando. Cabe também ressaltar que a uretra de um homem é capaz de chegar a 20 centímetros e a da mulher apenas 4 centímetros. Então há uma grande diferença entre as duas. Bom, no processo da formação da urina, ela é acontecida nos rins, em uma região chamada de néfrons. Então, isso acontece com a filtração glomerular, reabsorção, secreção e excreção. E assim é formada a urina que, como eu disse, passa por todo aquele processo que eu havia dito antes. Bom, eu vou falar agora um pouco da regulação da função renal. Bom, basicamente, ela tem essa função para regular o quantidade de líquido presente no nosso corpo. Então, quanto mais água você bebe, menos denso vai ficar a sua urina. E também, quanto menos água você bebe, mais densa vai ficando a sua urina. E isso pode acabar acarretando com alguns problemas no futuro. Bom, o regulador de equilíbrio hídrico é o hormônio ADH. E a aldosterona, ela equilibra e controla o sódio, potássio, e assim vai ficando desse jeito, controlando um ao outro no nosso corpo. Sistema de controle. O sistema de controle ele é dividido em duas partes, o sistema nervoso e o sistema endócrino. O sistema nervoso ele é capaz de capturar, processar e gerar respostas a certos estímulos, fazendo com que a gente consiga sentir e agir diante de diferentes alterações externas e internas. O sistema nervoso é dividido em duas partes, que é o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é formado pela medula espinhal e pelo encéfalo. É no sistema nervoso central que ocorre a garantia do processamento do estímulo.
é onde todas as informações são organizadas e processadas ao longo do corpo. Lá também pode-se observar a substância branca e a substância cinza. A substância branca é o axônio do neurônio e a substância cinza é o corpo celular. O sistema nervoso central é protegido por ossos e membranas. O encéfalo é protegido pela caixa torácica, já a medula espinhal é protegida pela coluna vertebral, além dos dois serem envolvidos por 3 membranas, que é chamado de meninge. O encéfalo ele é constituído por diversas partes, como o cerebelo, o cérebro e o tronco encefálico. Já a medula espinhal, ela é onde ocorrem os estímulos e reflexos. Por exemplo, quando colocamos a mão em algo quente, logo retiramos. O encéfalo não participa destas ações, logo podemos concluir que a medula espinhal é uma ação involuntária. O sistema nervoso periférico é formado por nervos, glândulos e terminações nervosas. Ele é responsável pela transmissão de informações dos órgãos sensoriais para o sistema nervoso, como músculos, glândulas e células endócrinas. O aferente é responsável por levar essas informações ao sistema nervoso central e o eferente é responsável por levar essas informações já processadas do sistema nervoso central para as outras estruturas. Os nervos espinhais, eles protegem a medula. Já os nervos cranianos, eles inervam-se do encéfalo. Existem 31 pares de nervos espinhais e 12 pares de nervos cranianos. Sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, ele faz parte do periférico e age controlando um pouco as ações involuntárias. E é subdividida em simpática e parasimpática. A simpática, ela age como antagonista, por exemplo, quando o coração começa a bater um pouco mais rápido em situações de estresse. Já a parasimpática, ela age fazendo com que o corpo fique mais relaxado após esse momento. Olá pessoal, agora estarei falando sobre o sistema endócrino. O sistema endócrino é bem complexo, ele é composto por glândulas, nas quais as mesmas se comunicam com todo o nosso corpo, nosso organismo. Elas recebem informações do sistema nervoso, onde o mesmo ele capta informações do ambiente e do nosso próprio organismo, e o sistema endócrino vai funcionar como uma resposta através dessas glândulas que vão liberar substâncias, hormônios que vão auxiliar como regulagem, controlando e regulando, reajustando o nosso organismo. Bom, e antes de eu continuar explicando cada glândula dessa que faz parte do sistema endócrino, eu vou destacar aqui como ocorre essa integração entre o sistema endócrino e o sistema nervoso. Ela ocorre por um conjunto de células nervosas que se chama hipotálamo, ele fica localizado ali abaixo do encéfalo, e ele que vai ser responsável por fazer essa integração entre esses dois sistemas. Dando continuidade à explicação de cada glândula delas, que estão espalhadas em diversas partes do nosso corpo, vamos começar aí pela glândula da hipófise. A hipófise é uma glândula que está localizada no centro do nosso cérebro. Ela também é conhecida como glândula mestre, pois ela é responsável pela estimulação e funcionamento de outras glândulas. Ela produz diversos hormônios, incluindo um deles o hormônio do crescimento, o qual, com o excesso da produção desse hormônio, acontece um problema chamado gigantismo. E a falta desse hormônio acontece o nanismo, ou seja, a pessoa ou cresce demais ou fica muito pequena. E outro hormônio que ela produz também é um antidiurético chamado ADH, que é responsável pela economia de água na formação de urina. Falar sobre a glândula da tireoide, que está localizada aqui no nosso pescoço. Ela produz um hormônio chamado tiroxina, que ele é responsável por controlar a velocidade do nosso metabolismo celular. Quando ocorre a exceção na produção desse hormônio, acontece uma doença chamada hipertireoidismo. Eu particularmente tenho, ela ocorre alguns problemas que você pode identificar: aceleramento do coração, a temperatura aumenta, a pessoa gasta energia mais rápido, ou seja, ela emagrece. E quando acontece ao contrário dessa situação, chamamos de hipotireoidismo, quando a pessoa, tudo é mais lento o processo, tanto físico quanto mental, e a pessoa também às vezes tende a engordar, ganhar peso. Acontece tudo ao contrário do hipertireoidismo. Agora vamos falar sobre os paratireoides. São 4 glândulas pequenas localizadas atrás da glândula da tireoide, que são responsáveis por produzir o paratormônio, que ele é responsável pela regular a quantidade de fósforo e cálcio no sangue. A falta desse hormônio pode causar alguns problemas, como o enfraquecimento dos ossos e torná-los quebráveis.
O timo, ele vai ficar localizado ali entre os 2 pulmões e ele é responsável por produzir um hormônio que atua na defesa do organismo de um recém-nascido contra infecções. Os suprarrenais é uma glândula que está localizada acima dos rins, produz um hormônio chamado adrenalina que prepara o corpo para uma estimação. Vamos dar um exemplo aí, quando alguém está em risco, em risco de perigo, ele vai fazer com que a adrenalina chegue mais rápido no coração, bombeando o seu sangue mais rápido, fazendo que o sangue chegue nos seus braços, suas pernas, com que você corra mais rápido, por exemplo, se estiver sendo atacado por um urso, ou se não, que enfrente tal situação. O pâncreas é uma glândula mista, atua tanto no sistema digestório, produzindo o suco pancreático, tanto no sistema endócrino, produzindo o glucagon e a insulina, que são responsáveis por controlar a glicose no sangue. A falta dele pode causar diabetes. E por último, temos as glândulas sexuais, que na mulher temos o ovário, que produz a estrogênio e a progesterona, e no homem temos os testículos, que produzem a testosterona, que são responsáveis pelas características sexuais durante a puberdade. Então é isso, obrigado pela atenção, espero que vocês tenham entendido.